E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o tio Maurício, professor de Educação Financeira, e estamos iniciando a nossa terceira aulinha online. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão se cuidando? Estão ficando em casa? Espero que sim, hein? Então, antes da gente entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, o tio quer fazer uma pequena revisão do que a gente viu lá na aula anterior. Vamos lá abrir o nosso livro? Então, vamos abrir lá na página 14 e 15, tá? Lá na nossa experiência 3. E aí lá tem trocar para ter. Então, a gente respondeu as 4 perguntinhas. A gente aprendeu um pouco sobre aquela historinha da Jandira, do João e também do Moisés. Então, a gente tá craque nessa história, né? Que era uma história que eles trocavam produtos, trocavam sabonetes, trocavam cenouras. Vocês entenderam? Então a gente já tá esperto nisso, né? Já vocês estão lembrando tudo disso. Agora vocês vão lá para a página 16, que a gente vai fazer a correção da atividade que o tio passou para vocês fazerem na aula passada, tá bom? Então lá na página 16 está escrito bem assim: conversa com a turma. Lembra que as 2 primeiras perguntinhas não era para responder, era porque a gente ia responder só quando retornasse às aulas, porque elas são perguntas que vocês vão ter que falar com um colega de vocês, a gente vai fazer umas comparações, e isso a gente só consegue fazer em sala, tá bom? Vamos lá então para a terceira pergunta. Qual seria a consequência de não se ter sabonete? E aí, pessoal, conseguiram fazer essa? Ficaram com dúvida? Vamos lá então. Então, a gente vai voltar lá na nossa historinha da comunidade. Lembra que a gente viu na aula passada? Que tinha o João, que tinha o Moisés, que tinha a Jandira. E o Moisés, ele era a pessoa que possuía produtos de higiene pessoal, que era o sabonete e shampoos, né? Então, qual seria a consequência de Moisés não ter sabonetes lá na comunidade? O que ia acontecer? Ele não ia conseguir trocar com o João e nem com a Jandira. Outra coisa que ia ser ruim também lá na comunidade. As pessoas, elas não iam conseguir lavar as mãos, tomar banho, porque não ia ter o sabonete e não ia ter o shampoo. E só ia jogar água no corpo, e só jogar água não limpa, né? Precisa de um sabonete, precisa de um shampoo. E isso a gente leva para o nosso dia a dia também. Qual seria a consequência da gente não ter sabonete? Ainda mais nos tempos agora, desse coronavírus, que uma das coisas mais importantes é o quê? Lavar a mão, né? Então, a gente precisa do quê? Do sabonete. Então, tá vendo a consequência que seria? É muito importante o uso do sabonete, o uso do shampoo, porque ele sempre deixa a gente limpo e livre dessas doenças, das sujeiras também, que nem ele tá mostrando na imagem, uma mão suja, né? Se não tivesse sabonete, essa mão ia ficar como? Como é que ele ia conseguir comer? Não ia conseguir comer, né? Porque a mão tá suja de alguma coisa que ele mexeu. Vocês entenderam? Então vamos lá para a próxima pergunta. Na quarta pergunta, além de produtos, será que poderiam ser trocados serviços? Vamos lá então, voltar lá para a nossa história lá da comunidade. Será que Moisés, Jandira e João, eles poderiam fazer troca de serviço entre eles 3? Poderiam, né? A gente vai dar um exemplo do Moisés. O Moisés podia chegar na Jandira e falar: Jandira, hoje eu vou te ajudar, vou fazer o seu trabalho de costureira, e que era fazia muitas calças, blusas, vestidos e casacos. E a Jandira chegasse no Moisés e falasse: não, Moisés, agora eu vou te ajudar com os produtos de higiene pessoal, de sabonete, com os shampoos, com a venda desses produtos. Vocês entenderam? Então, teve uma troca e nenhum dos dois trocaram produtos, vocês entenderam? E eles também não envolveram nada de dinheiro, foi só uma troca de serviço. Levando também para o nosso dia a dia, existe sim as trocas de serviço, vocês sabiam? Uma troca de serviços, ela funciona bem assim. É por meio de 2 pessoas, ou pessoas e empresas, ou só entre empresas. Então, a troca de serviços, ela é um tipo de negociação que não envolve nada de dinheiro. Entenderam? Que nem eu falei lá da história do Moisés e da Jandira, que não envolveu nada de dinheiro, só foi uma troca de serviço, tá bom?
Então, existem várias formas de fazer troca de serviços, inclusive na internet também. Ela é uma modalidade bastante comum entre as pessoas hoje em dia, tá bom? A troca de serviços, então, ela é onde a pessoa consegue algo que deseja em troca da realização de alguma atividade. Vocês entenderam? Então, uma pessoa, algum funcionário de alguma empresa que precisa ir no médico, ele pode fazer uma troca de serviço com outro funcionário e depois, em outro dia, ele vai trocar de serviço para essa pessoa. Vocês entenderam? Então, são certos compromissos que precisam de uma troca e que não envolve dinheiro. Vocês entenderam? Na aula de hoje, então, nós iremos falar sobre o escambo. A gente chegou a comentar sobre o escambo na aula passada, que era até a perguntinha de número 2 da página 15 do nosso livro, né? Só que agora a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto de escambo, tá bom? Lá no passado, as pessoas elas produziam coisas somente para o seu próprio sustento, como exemplo, o arroz, o feijão e outras mercadorias. Quando elas produziam determinados produtos em excesso, elas resolviam fazer trocas entre comunidade ou outras pessoas, tá bom? Então, outro exemplo, eu produzi muito arroz e você muito milho. Para não perder essa produção excedente, trocamos um pouco de milho por um tanto de arroz. Essa forma de troca ficou conhecida como escambo. Nessa época não existiam as moedas e o dinheiro de papel que a gente tem hoje em dia, né? Que são aquelas cédulas do real e aquelas moedas de reais também, né? Como a gente já conhece atualmente. Com o tempo, determinadas mercadorias possuem importância à sociedade passaram a ser mais valorizadas e com isso ficaram conhecidas como moedas de mercadoria. As principais eram o gado e o sal. O sal que servia também para a conservação dos alimentos. Com o decorrer dos anos, essa forma de negociação não foi dando muito certo, né? Pois não havia como guardar essa riqueza, né? Já que os alimentos eles eram perecíveis. Então, a melhor forma de conseguir guardar e acumular a riqueza foi com a descoberta do metal. Que aí, com a descoberta do metal, no início com cobre, ouro, prata e bronze, depois de um tempo houve uma padronização no formato e no tamanho desses metais. Então, com o passar dos anos, veio aparecendo as moedas, e o escambo foi foi deixado de lado, né? Então, até hoje em dia, agora a gente tem as cédulas e as moedas, e aí o escambo foi deixado de lado. Então, vocês entenderam o sentido do escambo, então? Então, resumindo, ele é uma troca comercial sem envolvimento de moeda ou um objetivo que passe por essa, sem qualquer coisa de dinheiro, moeda ou cédula, entendeu? É uma forma original e mais básica que o ser humano achou lá antigamente para realizar as trocas, geralmente realizadas com as pessoas que moravam uma perto da outra, né? Que possuíam alguma coisa. Ou era um pescador que tinha muitos peixes, ou era uma pessoa dona de uma lojinha de produtos de higiene, ou produtos de alimentos, né? Vocês estão entendendo? Aproveitando esse assunto de escambo, vamos entrar também no assunto de economia colaborativa em trocas. O que é essa economia colaborativa de trocas? São os brechós, são também as livrarias. Os brechós que fazem o quê? São vendas de roupas e sapatos e vestidos. Não só vendas, também como trocas, né? E a mesma coisa das livrarias, que fazem trocas de livros, de revistas e de jornais. Tá bom? Vocês entenderam? Então, falando um pouco mais do brechó. O brechó, eles são um fenômeno de ascensão em questão de troca e venda de roupas usadas ou novas ainda, né? Então, é isso. Então, pegando uma perspectiva do escambo, é possível encontrar em diversas outras modalidades, tais qual a venda e troca de imóveis, exemplo, guarda-roupa, mesas, sofás, cadeiras, são trocas feitas ainda nesses tempos de hoje, né? Outro exemplo é aparelhos eletrônicos ou computadores também, bijuterias, perfumes. Então tem muita coisa que é vendida nesse brechó, que é vendida também na livraria, vocês entenderam? E isso tudo é uma economia colaborativa. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer na aula de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam acompanhando todas as nossas aulas, não só as aulas do tio, mas também as aulas dos outros tios, tá bom? Então, antes da gente terminar a nossa aula, o que o tio vai pedir para vocês fazerem? Vocês vão
ir lá nos comentários quando o vídeo acabar, tá bom? E aí vocês vão escrever o nome de vocês com o sobrenome abreviado. O que é o abreviado? O tio vai dar um exemplo para vocês. O nome do tio é Maurício Túlio Dias da Silva. O tio vai colocar como? Vai colocar Maurício TDDS, entenderam? Então o sobrenome é abreviado e o primeiro nome é normal, tá bom? Então é isso, pessoal. O tio tá com muita saudade de vocês. Vocês fazem muita falta na manhã, na tarde do tio, tá bom? Espero ver vocês logo. Então até a próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal.